Olá, tudo bem? Eu convido a todos vocês agora, né? A gente teve agora uma palestra sobre vícios, muito importante, sobre a inclusão, as propostas que ele fez, muito importante, o Vinícius explicou agora, venham ver. Vamos filmar, tudo bem? Eu queria te pedir agora, né, para você me falar as suas informações que você falou na palestra. Meu nome é Vinícius, né, eu sou pré-candidato a vereador. Eu convido cada um de vocês em especial. Eu gosto muito de trocar informações, discutir aprendizagem. Eu agradeço também pelo vídeo a cada um de vocês. Mas o mais importante agora é o meu apoio. Eu preciso do apoio de cada um, cada familiar. Vamos fazer uma nova palestra e eu conto com a presença de cada um de vocês. Dia 16 de agosto, oficializa a minha candidatura, meu número, eu torço agora. Podem me chamar, me convidar, eu quero acompanhar de perto. A vida não é fácil, a gente precisa de união. Então eu conto com a presença de cada um de vocês. Muito obrigada. Bem-vindo aqui nessa palestra. Então não tem problema que nós estamos aqui num grupo menor. É a primeira vez que nós estamos aqui nos reunindo. Anteriormente já aconteceu de estar em outros lugares também. Às vezes acontece da pessoa de ter um número maior de pessoas, um número menor. Isso é normal. O importante é o quê? Que a nossa luta continua e que o nosso objetivo ele seja alcançado. Tá? Então, no futuro, nós ainda pretendemos continuar com essas discussões. Então, hoje, eu vou apresentar para vocês algumas questões. Eu sou professor de Libras. O meu nome é Vinícius. Algumas pessoas já me conhecem, eu esteja nesse lugar. Anteriormente, eu já trabalhei, já estudei aqui no SEG, me formei na pós-graduação há um tempo atrás. Tenho experiência, mas eu também entendo que não é fácil esse momento de luta que nós estamos passando e eu agradeço por vocês estarem aqui hoje. Eu nasci surdo, a maioria das pessoas às vezes acaba vendo, como via de regra, assim, nossa, mas um surdo na política, será que ele consegue defender as questões, os valores sociais? Então eu mostro que eu sou profissional, sou professor, assim como qualquer outra profissão. Então nós somos capazes como outra pessoa. Tá? Então, por exemplo, o profissional da área da medicina, ele gosta do que faz, exerce a sua profissão e não gosta de política. Então não adianta a gente querer estabelecer relação uma coisa com a outra. Então, assim, porque eu gosto das questões políticas, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da consciência. Mais ou menos no dia 15 e 16 de agosto vai ter início também algumas mudanças nas questões da lei, porque desde quando eu entrei nessa questão da campanha, precisa de um tempo para poder se afiliar ao partido, a oficializar realmente a candidatura. Então, mais ou menos no dia 15 e 16 de agosto, todas essas questões já estarão assinadas. É difícil, porque tem as questões burocráticas. O que não pode, embora às vezes é um pouco exaustivo, mas a gente acaba continuando nessa disputa e alcançando, tentar alcançar o nosso objetivo e o nosso foco, ok? Então, esse daqui é o layout que foi feito, um convite, foi feito um trabalho voluntário nesse desenho, o Eduardo, que eu agradeço muito a ele, que eu sei que não é fácil, nós ainda não temos o dinheiro, a verba para a campanha, para investir, enfim. Mas a gente conta com os trabalhos voluntários dos nossos colegas, eu agradeço muito o Eduardo, então nós temos um foco que é essa questão da surdez. Então, é uma causa das questões da surdez, da comunidade surda, que a gente vem lutando. Anteriormente, os
surdos mais jovens, eles também já votaram sobre essa questão da lei, da acessibilidade. Então, eu estou aqui para continuar essas lutas políticas da questão da acessibilidade que não tem fim. Esse daí, próximo, por favor. Então, essa é uma ideia do futuro, meu logo, da minha campanha, que vai ser lançada no dia 16. Então, deixamos acesa e aí tira o sono de todo mundo. Desperta. Então, essa daqui é a minha marca visual, a minha identidade visual, da ideia do coração, tem as mãos. Então, é nessa questão que a gente pensa desse logo, que todos estão aqui no meu coração, numa questão acolhedora, então, e tem as mãos. Essa aqui é a minha foto, como vocês podem ver. Então, o logo é Vinícius com você. Porque eu quero estar junto, eu quero acompanhar as causas de perto, eu quero estar nos lugares onde as coisas estão acontecendo. Então, eu não quero ser um candidato ausente, a minha proposta é estar junto. Porque hoje a gente já deu início a essa questão da campanha. Anteriormente, as pessoas acabavam me conhecendo por uma questão mais informal. Agora, por motivos profissionais, eu tenho mais experiência, então eu sei que às vezes a questão emocional pega também. Ser político não é fácil, mas a minha ideia é que eu esteja junto mesmo para ver onde as coisas estão acontecendo e acompanhar de perto. Então, esse é o logo Vinícius com você. Esse daqui é o meu primeiro intérprete na faculdade. Eu agradeço muito a minha mãe. Aqui é a foto dela, que nunca desistiu. Nunca. Na faculdade, às vezes, geralmente pode pensar, não, é muito difícil a faculdade. Não, a minha mãe sempre esteve presente, se preocupou, em momento algum ela deixou de desistir, lutou por questões dos intérpretes, pesquisou. Eu ainda, com pouca experiência, não sabia como funcionava direito as questões da acessibilidade, e minha mãe teve um papel muito importante na minha vida. Então, quando teve em 2005, a lei também, o decreto em 2005, 5626, ele me ajudou, porque foi um momento bastante importante, foi quando eu entrei na faculdade. Então, foi o mesmo ano do decreto. Então, teve também os momentos que eu estava em palestras, não é fácil ter a presença do intérprete. Então, a minha mãe, ela teve um papel muito importante na minha vida acadêmica. Volta um pouquinho, por favor. Eu me formei na área da administração e depois eu fiz a pós-graduação, estou estudando ainda, fiz pedagogia, fiz a pós em Libras. Eu estudava junto com os três que estão ali, com o Rogério Timóteo, com a Carla, foi mais ou menos em 2011, eles já tiveram experiência. Eu agradeço aos dois porque eles me ensinaram muitas coisas e nós também tivemos uma troca, uma relação de parceria que foi muito importante na questão da inclusão, da acessibilidade. O grupo de surdos eram pequenos, eles nos acompanharam na questão do intérprete, do credenciamento. Então, hoje eu agradeço também os dois que teve um papel muito importante na minha vida. Às vezes, a gente não se encontra, coisas da vida acabam sumindo, mas ainda está no meu coração. Então, tem essa questão da causa principal, que é a comunidade surda. É só o surdo? Não. A minha causa principal é a comunidade. E a comunidade envolve família, envolve os surdos, envolve intérpretes, envolve os amantes das línguas de sinais também, aqueles que têm interesse. E isso é muito importante. A comunidade surda, ela precisa de alguém que a represente. Então, por exemplo, como ontem, eu fui à associação em Jundiaí e lá eu fiquei bastante admirada porque tinha os grupos dos surdos que estavam ali numa relação muito gostosa, conversando. E eu vejo aqui em São Paulo, parece que as associações estão chamando. Eu estive lá ontem na associação de Jundiaí, na prefeitura, junto com as pessoas, com os órgãos
Então, a prefeitura cedeu o espaço e eu fiquei pensando, e as associações aqui de São Paulo? Como candidato a vereador, eu luto, eu me preocupo bastante nessa questão da Associação dos Surdos daqui de São Paulo. E nós também, enquanto representantes da comunidade surda, é muito importante que nós possamos representar também, porque é um meio que parece que os órgãos superiores, os órgãos, as políticas competentes, que parece que não olham muito essa questão da associação dos surdos. Então, por exemplo, como os órgãos culturais, esferas culturais, esportivas, que dão, os órgãos competentes dão importância e dão valor a esses órgãos. Então, eu como candidato a vereador, eu também penso nessa questão da associação para a comunidade surda, porque é importante. Eu sou o primeiro surdo a ser candidato? Não sou. Já teve outros surdos, então é um momento muito importante que nós estamos, enquanto surdos, construindo um patamar de igualdade. Então, eu agradeço a todos da comunidade surda que estão juntos nessa causa. A comunidade surda é bem grande, então, hoje, a pesquisa aqui de São Paulo tem mais ou menos, segundo a prefeitura, os dados da prefeitura, tem 120 mil surdos só em São Paulo. Então, é um momento que nós temos que arregaçar as mangas e divulgar o nosso trabalho, com ideias, com propostas em prol de um bem comum, que é da comunidade surda. Aqui em São Paulo, vocês sabem quantos intérpretes tem, mais ou menos? Não. São muitas informações. Então, até um tempo atrás, eu percebia que tinham poucos intérpretes. Agora, por conta da lei e das políticas públicas, até mesmo das educacionais, a gente vê crescendo esse número de intérpretes. Então, quando a Carla e o Rogério eram intérpretes, já trabalhavam como intérpretes, ainda não tinha a lei do intérprete, não tinha algo que oficializasse e regulamentasse essa profissão. Hoje já tem, e até mesmo essa questão que fala sobre o trabalho comunitário, por exemplo, como do voluntário. Há 14 anos teve a lei da Libras. A lei, eu estou falando da lei, essa lei se refere a 10.936 de 2002. É pouco tempo se for pensar em questões de políticas, mas é algo que vem se construindo na questão da acessibilidade. Eu fui a Nova York em pouco tempo, eu tive contato com vários surdos, vi de perto essa questão da acessibilidade, eu perguntei como que era a questão da luta da acessibilidade, da comunidade surda, se havia um respeito. Então, eles me explicaram que também lá não tem algo pronto, mas ofereceram um apoio, me orientaram, deram várias opiniões e direções muito relevantes para que eu possa usar na nossa cidade em prol da comunidade. Então, os surdos, eles são uma minoria linguística, nós sabemos disso, então precisa alguém que os represente e que dê voz a essas questões de acessibilidade, entre outras, até mesmo pensando se for nos surdos mais velhos, para onde que esses surdos mais velhos eles poderiam ir. Então, lá em Nova York, entre outras ideias, foi a questão do asilo para surdo. Então, uma outra questão também que é importante é a formação do intérprete. Se o intérprete quiser realmente ser um profissional, ele precisa estudar constantemente, e é um trabalho que não para. E a família, ela está envolvida, não tem como a gente desprezar os valores da família, porque a família, ela é principal na questão da formação do indivíduo e do surdo, principalmente, falando nesse contexto. Então, atualmente lá no PSDB não é fácil, falando desse cenário. Anteriormente era mais fácil ingressar no partido. Então hoje, pelo fato da gente saber que o PSDB é um partido muito importante, é um partido grande,
as pessoas veem o PSDB de uma maneira respeitosa. Então, hoje, para ingressar no PSDB foi uma trajetória difícil, mas hoje eles já me conhecem. Então, eu sou candidata ao PSDB, daqui de São Paulo, eu estive lá. Então, não tinha surdos no partido. Então, e o Geraldo Alckmin agora já me conhece. Então, a gente já teve um momento para bater um papo, para conversar. Ele viu que eu sou uma pessoa frequente ali no partido. Então, esses contatos com os políticos são importantes. Não adianta só a gente reclamar. O papel não é reclamar, não adianta. Mas a ideia é que a gente possa estabelecer relações de parcerias com esses políticos. Tá? Então, agora, oficialmente, eu sou filiado ao PSDB. Então, já teve um trabalho, 1 ano, a gente já veio tentando nessa luta, era apenas o candidato à campanha, e hoje eu consegui ter o acesso e para poder o Bruno, para ter o contato, até mesmo com o Bruno Covas, que me apadrinhou lá no PSDB, tá? Então, assim, não é qualquer o acesso não é tão fácil. É importante que tenha alguém que conheça, e isso facilitou muito a minha pré-candidatura a vereador. Então, hoje eu consigo, é um momento muito importante. Agora, dia 16 de agosto, vai oficializar a minha campanha, e eu aproveito para oferecer, disponibilizar e divulgar o meu trabalho, junto com a colaboração e com a ajuda de todos vocês. Porque às vezes pensa, é difícil. Não é. Tem os momentos complicados, mas a gente tem que pensar no nosso objetivo, que é o bem da comunidade. Luta, cultura e identidade. Bom, os nossos objetivos é lutar em relação à cultura surda, através da política e do trabalho que eu venho desenvolvendo. Então, a gente precisa ter intérpretes, precisa ter toda a cultura visual para que o surdo possa ter essa representatividade e esse entendimento, né? O que ele está falando? O que ele está falando? A gente precisa respeitar qual é a nossa cultura, a cultura dos surdos. E também ter o respeito linguístico à minha língua de sinais, que é a primeira língua, e depois a L2, que é a língua portuguesa. Em todos os lugares que estamos palestrando, tem pessoas que falam a língua portuguesa, mas a gente precisa respeitar a nossa identidade, isso é muito importante. Em todos os lugares que nós formos, a gente precisa ter essa representatividade, em qualquer lugar, qualquer evento social. Então, eu ajudo, vocês me ajudam. Então, isso se chama uma troca social. Não adianta só eu fazer uma parte que acontece, minha bateria, né, minha energia se esgota. Né? Então, eu preciso do apoio de vocês também para que eu possa continuar lutando e representando a comunidade surda. A minha família é muito importante. Por exemplo, os pais são a base dos filhos. E assim se estabelece a família. E é o que precisa acontecer entre nós. Bom, qual é a função de um vereador no Brasil? Né? Primeiro a gente escolhe qual é o vereador, né? E a gente pensa que só para que ele tenha o seu salário abastado. Não. O vereador, ele tem as suas funções partidárias, as suas funções, as suas parcerias com a prefeitura, e fazer o seu trabalho enquanto pessoa pública. Né? Não adianta, a gente tem que separar a função do amigo e a função do vereador. Não é só dar comida, dar churrasco, oferecer, né? O que está sendo pedido pela população. Eu estou desempregado, eu vou dar um emprego para ele, por conta que ele vai me dar um voto futuro. Não é assim que se estabelece a política. Mas então, qual é a função de um vereador? Vejamos. É mostrar a legislação, né? A legislação, o que eu preciso, como que a gente vai organizar, qual é o meu trabalho. E eu também não posso ter uma comunicação truncada, eu tenho que ter uma comunicação facilitada. E na questão da língua de sinais, isso também tem que ser uma priori do nosso trabalho. Né? Então,
Eu vou trabalhar então com intérprete, por exemplo, dentro da empresa. Não, eu tenho que ter uma informação, eu tenho que dar também autonomia para que esse surdo possa estar se inserindo no mercado de trabalho, para que as pessoas também aprendam a língua de sinais, né? Por exemplo, os funcionários dessa empresa onde o surdo é inserido. Então a gente faz o feedback, ouve as ações dele e depois pode também trabalhar no PL, num projeto de lei para que tenha outras melhorias. Também é importante que o vereador faça a fiscalização, né? Ele fiscalize todas as funções da onde? Dos deficientes e onde eles se inserem. Por exemplo, a lei de cotas. As pessoas me falam que na empresa falta isso, falta aquilo. Então eu, como vereador, eu tenho o direito de ir lá e pesquisar e fazer uma consultoria e também advertir a empresa até realmente administrar uma multa. Então eu preciso, enquanto vereador, saber, por exemplo, se as pessoas estão com calçamento irregular, então eu vou lá e converso, eu solicito a verba para que possa ser feita essa reforma. Né? Porque todo mundo paga seus impostos. Então, eu, enquanto vereador, é a minha função. Ok? Isso também não é fácil, porque a gente tem que trabalhar dentro com mais outros 55 vereadores. Então, a gente precisa conversar e estabelecer parcerias. Isso não é fácil. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo, na capital, nós temos 9 milhões de pessoas. E 55 vereadores para administrar todo esse contingente. Então, a gente precisa ter esse contato contínuo das nossas ações e cuidar dos bairros, né, dos distritos, e essa é a nossa função. Isso é muito importante, né? Então, saber o que dá, não é só uma ajuda, né? Nós precisamos saber o que é realmente uma ajuda social e fazer o que para que as pessoas se acostumem com o trabalho sério daqueles que foram votados. Mas infelizmente o que? São poucas pessoas que nos procuram. Votam e depois acabam sumindo, desaparecendo e falando mal. Então a gente precisa ter essa consciência de qual é a função do vereador. Também o vereador precisa promover debates, como hoje, isso é muito importante. Por quê? Por exemplo, eu não consigo perceber quais são todos os problemas da cidade, dos bairros. Então, quando a gente estabelece os debates social, a gente consegue ter mais conhecimento, uma apropriação daquilo, da real vivência da sociedade. E aí a gente pode representá-los de uma maneira pela qual vocês votaram nos seus representantes. A política tem esse papel, né? E de ajudar as pessoas para as quais foram os votantes. Também uma outra função do vereador é o quê? É perceber e mediar os interesses da população. O que faz certo, errado, quais são as críticas, as exclamações da população. Ok, então vamos lá falar com a prefeitura para ver quais são as mudanças necessárias. Não adianta a pessoa individualmente ir, né? Então, tem já o seu representante legal, que é a função do vereador. E ele trabalha onde? Né? E qual é a função dele? A gente falou agora. Agora, não é função o quê? Da cesta básicas, por exemplo. Porque nós temos uma lei que proíbe. Antigamente isso era uma prática comum. Hoje, não pode mais acontecer. Se o candidato fizer esse tipo de prática, ele perde a sua campanha. Por exemplo, vamos pagar um churrasco para as pessoas. Não pode. Por exemplo, se eu sou rico ou sou pobre, se eu não tenho dinheiro, não vou bancar isso, né? Então, o que acontece? Eu não posso oferecer como uma barganha para voto. Então as pessoas vão, tiram foto, filmam, colocam nas redes sociais, divulgam isso e acaba acarretando prejuízo para o vereador. Então, por exemplo, eu não compro nada. Por exemplo, eu não posso comprar para dar comida para vocês, né? Não posso nada. Por isso que vocês estão percebendo que aqui é uma coisa mais simples, né? Então vocês vão lá para conhecer quais são as minhas propostas. E vão e pagam, inclusive do seu próprio bolso, né? Eu não posso dar esse reembolso para vocês. Por exemplo,
uma festa na comunidade, no bairro, na vizinhança, eu vou lá e promovo esse evento. Eu não posso. Eu posso participar, sim, vou lá, cumprimento e tal, mas eu não posso me envolver na organização e na promoção desses eventos sociais. Vou lá, cumprimento, faço uma participação social e vou embora. Eu não posso ter esse envolvimento financeiro. Outra função também que não é minha, só porque é minha amiga, dá uma vaga de emprego pra mim, eu vou lá, tudo bem, beleza, né? Você é meu amigo, né? Só porque você votou em mim, eu vou lá e ofereço esse emprego para você. Isso é crime. Então, essa não é uma prática pela qual eu também compactuo. Também não posso divulgar no Facebook esse tipo de prática, né? Eu posso apenas repassar uma informação, né? Mas não que surja de mim esse tipo de vaga. Por exemplo, a pessoa está doente, aí eu consigo, tem várias pessoas lá, aí eu vou, como vereador, eu vou lá e furo a fila para oferecer um tratamento para você. Eu não posso também fazer isso. Por quê? O atendimento público de saúde é igualitário a toda a população. Então isso é muito complicado. As pessoas às vezes pedem, né, para que o vereador faça isso, mas nós precisamos ter uma consciência que isso não é a atitude dele. Por exemplo, é a função do vereador tapar o buraco da rua? Não, é a função da prefeitura. Então a gente vai e repassa a reclamação para a unidade competente, né? E também, eu não posso prometer obras, né? É a função da prefeitura gerir a administração pública e fazer as obras, né? Então não é a função do vereador. Ele vai lá e cobra, ele pede, ele pleiteia, mas quem realiza é a prefeitura. Bom, vejamos então 3 esferas, né, do federal, estadual e municipal. No federal, quem é que trabalha nesse âmbito? É o presidente da República. No estadual estão os ministérios e perdão, ainda no âmbito federal, né? Então é o presidente, os ministérios, e aí tem todo o Congresso Nacional, ok? No Poder Executivo são aqueles que gerem o valor, né, a verba que é destinada via impostos, né, e vão lá, por exemplo, quando os vereadores criam os PLs, os projetos de lei, eles vão lá e passam para o site onde eu trabalho. Eu vou colocar esse vídeo para que a gente possa divulgar o trabalho dele, porque não é fácil, né? A gente sabe que São Paulo é muito grande, a capital, né? Ônibus, a condução, né? Os meios de transportes, a distância, né? Então poucas pessoas estão aqui presentes, né? A gente queria que esse auditório estivesse lotado, né? Então por isso que eu estou filmando, para que a gente possa compartilhar. Bom, então a gente precisa se comprometer a estar em parceria, pensando e convocando a comunidade surda, os familiares, os amigos e compartilhando as informações que estão sendo passadas aqui hoje, ok? Sim, vamos lembrar que isso a partir do dia 17 de agosto, tá? Então, a gente filma, a gente compartilha, tá? Sobre o Vinícius, as propostas que ele tem, ok? Daqui mais pra frente, certo? Bom, eu estou admirado com o contato do Luciano, né? E ele tem contato com a Carla Pérez. Vocês lembram da Carla Pérez? Pois bem, então, é ele, o Luciano, que tinha contato lá no programa do SBT, né? Ele era um fã muito cativo, a Carla Pérez, então eles têm contato até hoje, ela é muito parceira, gosta dele até hoje, né? Eles têm um relacionamento até hoje. Então é muito importante que a gente use esse contato como modelo, né? E vocês também possam também compartilhar, né? Bom, pois bem, agora em setembro, no dia 26, né, eu fui convidado lá para a Bahia para estar explicando, né, sobre o meu blog, sobre tudo o que eu tenho feito. O que você achou das propostas do Vinícius? Eu fiquei muito admirada com a presença do Vinícius,
Vinícius, pela palestra, como ele é por pessoa, está apresentando, porque o voto, o que é o voto? O voto não é só uma eleição, o voto tem muitas pessoas surdas, a gente sofre muito com a acessibilidade, os filmes não têm legenda, falta tradução de libras nos livros. Olá, tudo bem? Estudei com ela há muito tempo, minha companheira. O que você achou da palestra do Vinícius? Pode nos contar? Primeira vez que eu venho, né? Eu vim para conhecer. Vim conhecer a palestra, ver cada informação que eu preciso me aposentar. E é muito difícil para mim estar me aposentando. O INSS não aceitou. E eu queria saber também, né, como que a gente pode estar lutando para estar inclusando isso, porque eu não consigo me aposentar. É uma luta contínua, vamos aguardar, mas eu acredito que podemos fazer uma proposta para estar mudando tudo isso. Convida seus amigos, familiares, que a gente não tem ajuda. A gente não tem amigo familiar e é tipo assim, vai trabalhar, né? E tem a responsabilidade, você se vira. E pra gente surda é muito difícil para estar fazendo isso. Então eu adorei a palestra, aprendi bastante coisa, fiquei admirada a primeira vez que eu vim. É verdade, Vinícius, ele é uma ótima pessoa. Sim, muito forte, porque assim a gente surda acaba sofrendo, é muito difícil, você sabe, né? Eu sei. Então, que ótimo, obrigado pela presença, viu? Um abraço. Olá, tudo bem? Como é seu sinal? Esse é meu sinal. Seu nome? Meu nome é Márcia. Márcia, o que você achou do ser humano, do Vinícius como ser humano para candidatura dele? Então, Vinícius, né, candidato a vereador, eu achei muito diferente, né, porque, assim, hoje, muitos ouvintes, né, e é difícil a gente ver um surdo dentro da política, né. Sempre a gente tem casamentos que alguém na família é surda, a comunicação é muito difícil, em hospitais, nosso acesso é muito difícil, e eu acredito que com o vereador surdo, ele vai ter mais fiscalização nos hospitais, para estar nos ajudando nessa inclusão, né? Porque é muito difícil, falta, não é fácil para nós surdos, acabamos sofrendo bastante. Os ouvintes vê, né, às vezes eles percebem como é difícil, fala, nossa, um vereador surdo, será que ele vai conseguir, né, organizar as coisas? Mas a gente acredita, porque a Libras em escolas e também está incluindo os surdos nas escolas, porque os surdos são diferenciados, né? Em hospitais é muito difícil, falta muita inclusão de Libras, segurança, polícias, os policiais não têm contato com a gente, entendeu? Então eu acredito nessas causas. É verdade, né? Muito cumprido. Convide seus familiares, seus amigos, convida para eles virem assistir nossas palestras, tá bom? E mais uma coisa, me desculpa, entrevistas de emprego, o que eu penso, né? Ele é deficiente auditivo, mas você pode falar no telefone? Não podemos falar no telefone. Fazem entrevistas, não retornam e é um problema muito grande pra gente, né? Realmente não é fácil. Estou fazendo um vídeo, né? Eu agradeço a tua presença, a tua participação. Tudo bem? O que o Vinícius é? Ela é namorada do Vinícius, tudo bem? Qual que é o seu sinal? Meu sinal é esse. Seu sinal. Meu nome? Amor. Ela é ouvinte. O intérprete também é muito importante perceber que ela tem uma pluralidade. Importante. Por que o Vinícius chamou a gente aqui? Ele chamou a gente aqui para divulgar a candidatura dele a vereador aqui de São Paulo. Que dia que começa a chamar, que pode divulgar para os amigos? Como que acontece? Então, vai acontecer agora, começa em agosto, dia 16 de agosto. Pode chamar, falando. Pode.
de agosto. Por isso que é importante, pode chamar a Valmava.